Olá, nós estamos aqui então hoje para dar continuidade à LDB. Nós vimos ontem do artigo 1 até o artigo 24º. Estamos ainda no artigo 24º, no qual coloca as regras gerais para a educação básica. É um artigo longo, um artigo extenso, porque são todas as regras que regem a educação básica em todos os níveis e etapas e modalidades também são colocadas nesse artigo 24. Nós vimos então algumas regras aqui agora e vamos entrar no inciso 5 do artigo 24. É um inciso muito importante, porque ele trata sobre avaliação. Você tem uma certeza que eu tenho em relação a essa prova? É de que vai cair a avaliação, com toda certeza. Porque a avaliação é um dos itens muito discutidos hoje em dia, muito difundidos, muito polemizados. Se faz muitos estudos, muitas pesquisas educacionais e implementações também de políticas públicas sobre avaliação numa perspectiva diferente. Se quer mudar o foco, a cultura educacional sobre a avaliação e, portanto, a avaliação está sempre presente nos concursos públicos para magistério. E o artigo 24 da LDB é o artigo principal, fundamental, é a nossa maior referência sobre o que a pedagogia atual espera da avaliação. O que a pedagogia atual quer sobre a avaliação. Então, para as provas de concurso, independente de qualquer outro autor, eu disse isso para vocês em outros vídeos, que não é produtivo que vocês decorem o que cada autor está falando sobre avaliação, porque nós temos no mínimo 5 ou 6 autores mais clássicos sobre avaliação. Nós temos aí o Lucchesi, o Libânio, Aidit, a Kandel, Irma Passos Veiga, né? Que são autores clássicos, a Sarah Hoffman também, autores clássicos sobre avaliação e cada um deles pontua. A avaliação tem 3 tipos, tal, tal e tal. 5 tipos, tal, tal e tal. Então, assim, para decorar tudo isso, não é produtivo para o concurso. O que é mais interessante? Que vocês entendam o que a LDB, o que a pedagogia atual está difundindo sobre avaliação. Porque qualquer autor de didática, por mais clássico ou não que seja, ele vai falar sobre avaliação na perspectiva da pedagogia atual e não vai divergir da LDB, sobre o que a LDB entende em relação à avaliação. E para eu saber o que a LDB pontua sobre a avaliação, eu recorro ao artigo 24, inciso 5. Em 5 itens, a LDB coloca como que deve ser feita a avaliação. Lá diz assim: a verificação do rendimento escolar, ou seja, a avaliação, se dará sob os critérios abaixo. 5 critérios. Vamos ver o primeiro deles. Item A. A avaliação precisa ser contínua o tempo todo. Não é aquela avaliação que acontece só ao fim do bimestre, ao fim do semestre, ao fim do ano. Tem que ser o tempo todo. Com instrumentos diferenciados, formal e informal também, mas seja contínua o tempo todo, porque isso vai retroalimentando o processo de ensino e aprendizagem por meio da avaliação. Então é fundamental que ela aconteça o tempo todo, contínua. Quando ela diz LDB, não fala formativa, não usa esse termo, mas quando ela diz que a avaliação deve ser contínua, implicitamente ela está se referindo à avaliação formativa, porque a avaliação formativa é aquela avaliação que é feita continuamente. Então, não trazem uma ideia de sustentação explícita sobre a avaliação formativa, mas traz, quando coloca que é contínua. Mas também existe a avaliação cumulativa, que é a somativa, então tem espaço para ela. Em algum momento eu tenho que somar resultados para classificar os alunos, né, que aprenderam ou não ao fim do processo. Então ainda existe a avaliação cumulativa, contínua e cumulativa. É fundamental isso aí. Mas outro aspecto que também diz respeito, é muito bem direto, a avaliação formativa é o fato dela dizer, na LDB aqui, no artigo 24, inciso 5, item A, que a avaliação é contínua, mas que prevalece os aspectos qualitativos. A qualidade prevalece sobre a quantidade. O que isso significa? Que ao avaliar o meu aluno, o critério que eu vou utilizar é a qualidade sobre o que ele sabe e não a quantidade. Um exemplo, aquele aluno que olha carros lá fora, estacionamento. Recebe as moedinhas para poder, as bonificações para ter olhado carros. Então ele faz soma, adição, subtração, agrupamento, desagrupamento. Ou seja, ele tem qualidade sobre as operações matemáticas. Ele entende, sabe o que significa isso. Porém, não tem quantidade.
que são as notas. Portanto, a minha avaliação como professor sobre esse aluno se dará sobre o aspecto qualitativo, né? Sobre a qualidade daquilo que ele efetivamente sabe, e não a quantidade. Por esse motivo, eu posso aprovar esse aluno com base, então, mesmo que ele não tenha nota, ele pode ser aprovado, porque eu sei que ele tem qualidade sobre aquilo que ele, né, sobre aqueles conteúdos que ele sabe, e não a quantidade. A qualidade prevalece sobre a quantidade. Claro que se a prova disser que quantidade não existe mais, é só qualidade, também é falso. Com certeza. Ainda existe a quantidade, claro, mas a prevalência é sobre a quantidade. E principalmente, também dos resultados ao longo do processo. Os resultados ao longo do processo são mais importantes que as provas finais. Então, aqueles alunos que, por exemplo, ao longo do período tiraram boas notas, tiveram bom aproveitamento, bom rendimento, mas no fim do processo tiveram provas finais e não foram bem. E por isso reprovariam. Segundo a LDB, o que importa mesmo é o resultado ao longo do processo. Eles têm prevalência sobre as provas finais, se elas acontecerem. Então, eu posso aprovar um aluno que não tirou boas notas no final, mas que ao longo do processo teve um bom rendimento, né? E isso também está fazendo uma alusão à avaliação formativa, quando diz que ela pode ser que é contínua, quando diz que é qualitativa e quando diz que resultados ao longo do processo. Tudo isso alude a uma avaliação formativa de maneira direta, mesmo sem citá-la na LDB. Portanto, esse item aqui, o item A da LDB, do artigo 24, sobre avaliação, é um item que geralmente nem sempre acontece nas escolas públicas, nas escolas em geral, né? Nós sabemos que muitas vezes se avalia por provas, no fim do processo apenas, não é contínuo, né? É cumulativo apenas, a quantidade prevalece sobre a qualidade, resultado no final é mais importante. A gente sabe que muitas vezes isso acontece, sim. Só que vocês não vão marcar questões de prova de acordo com a sua experiência prática, nem com a sua opinião também. Tentem diferenciar isso. O que as provas esperam de você é que vocês entendam a avaliação nessa perspectiva aqui. Nessa ideia aqui de avaliação, mesmo que ela não seja a ideia predominante hoje. Procurem separar isso, porque eu já tive vários alunos que erram questões de prova, por quê? Marcaram de acordo com a sua experiência. Na escola que eles trabalham, avalia-se sempre ao fim do ano, avalia-se sempre quantitativamente, avalia-se ao final do processo simplesmente, o cumulativo é mais importante que o contínuo. Então, nesse ponto, pela experiência prática deles, eles não estudaram bem, viram a experiência do dia a dia e marcaram. Não façam isso. Separem experiência profissional prática, que muitas vezes não é aquela que a teoria pontua, e marquem a prova de acordo com o que a teoria coloca. Porque é isso que a prova, que a banca espera que vocês saibam, entendam e pratiquem sobre a avaliação, mesmo que não esteja praticando. Mas é isso aqui que se espera de vocês. Cuidado com essas questões. O item B, sobre avaliação, no artigo 24, coloca que a avaliação dá possibilidades de aceleração. A aceleração é para quem está com defasagem, idade séria, para quem tem fracasso escolar. A aceleração, eu posso fazer uma avaliação do aluno que está com 12 anos, por exemplo, no terceiro ano, e faço uma avaliação desse aluno para eu saber se eu posso acelerá-lo para a série seguinte. Ou avanço. Avanço é um outro conceito. Avanço é para o aluno que está na idade certa, 8 anos no terceiro ano. Deixa eu ver se eu posso avançá-lo. Aí então eu faço uma avaliação com esse aluno e para poder avançar esse aluno para a série seguinte. Portanto, a avaliação da possibilidade de aceleração para alunos com fracasso escolar e avanço para quem está na idade certa. A avaliação também dá possibilidades de de aproveitamento de estudos concluídos com êxito, aqueles que você passou. Então, se você já concluiu estudos anteriormente, eu posso eu posso avaliar, aproveitar esses estudos no seu currículo próximo. Além disso, a avaliação, segundo a LDB, também dá a possibilidade de recuperação de preferência paralela ao ano letivo. Não é obrigatório, é de preferência. É diferente, porque já caiu por questões de prova dizendo que essa recuperação tem que ser obrigatoriamente paralela ao ano letivo. Não, de preferência paralelo ao ano letivo. Outra questão também pontuada no artigo 24, importante, é sobre, além da avaliação e daqueles itens que nós já estudamos,
é sobre o controle de frequência. Segundo a LDB, o controle de frequência fica a cargo da escola, claro, a cargo da escola. A escola que faz a frequência dos alunos. Porém, para que haja a aprovação para a série seguinte, para a etapa seguinte, o aluno precisa ter frequentado no mínimo 75% do total de horas letivas. Então, ele não pode ter faltado, ele não pode faltar mais do que 25% total de horas. Portanto, para aprovação para a série seguinte, 75% das horas letivas para aprovação, né? Aí, ainda no artigo 25, agora, nós temos uma outra questão muito comum também nas provas de concurso e muita polêmica também em relação à nossa prática profissional, que é a relação de alunos por professor, né? Quantos alunos nós podemos ter por professor? A LDB diz o seguinte, a LDB diz que será objeto de preocupação permanente das autoridades educacionais estabelecer o número mínimo, a relação mínima de alunos por professor. Por que eu pontuo essas questões? Já caiu questões de prova colocando, por exemplo, são 28, são 30, 32. Cuidado com isso, por quê? Porque alguns sistemas de ensino, como por exemplo em Brasília, nesse ano, nós temos 28 alunos no primeiro ano e segundo ano, 32 para o terceiro ano, 34 para o quarto e para o quinto. Ou seja, é um número que nós sabemos que existe para Brasília e não é com base na nossa experiência profissional prática que nós vamos marcar a prova. E sim com que a LDB pontua. Por isso que eu coloco isso fortemente para vocês. A LDB não afirma, não diz a quantidade de alunos que o professor tem que ter por sala, com a quantidade mínima que ele tem que ter, o máximo. Ele não coloca isso. Apenas diz o seguinte, será objeto de preocupação permanente das autoridades educacionais e os sistemas de ensino é que vão definir, de acordo com as suas condições físicas, que sejam organizacionais, vai definir quantos alunos vai ter por professor. Portanto, não há um número, nem na LDB, nem nas diretrizes também repetem a mesma coisa. Diz que haverá uma preocupação permanente, mas não diz esse número. Cuidado com isso também. No artigo 26 é grande também, é um artigo extenso, porque o artigo 26, ele traz o currículo, fala sobre o currículo, tem o 26 e 26A, né? São dois artigos diferentes. E o artigo 26 fala sobre como que deve se organizar o currículo da educação básica. E como o currículo é sempre algo grande e extenso mesmo, o artigo 26 é muito extenso. Ele começa dizendo o seguinte, haverá uma base nacional comum, que como vocês sabem, ela é o MEC e o Conselho Nacional de Educação que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e lá estão colocadas toda a base nacional comum que todos os estados brasileiros, municípios, escolas, em qualquer nível, etapa e modalidade da educação básica têm que trabalhar. Então, a base nacional comum, que é o currículo que serve para todo o país, e a parte diversificada. A parte diversificada que são questões regionais, da sociedade local, da economia local, da cultura local, né? E da própria escola. Olha uma questão interessante que precisa ser pontuada aqui. A parte diversificada, quem pode fazer? Quem pode acrescentar parte diversificada na base comum? Pode ser o sistema de ensino municipal, estadual e federal também, ou distrital, e a escola. A escola também pode acrescentar parte diversificada no currículo, tá? Então, essa é uma questão de prova também. Porque nós temos aquela impressão de que parte diversificada é só o sistema de ensino que pode oferecer. Só o sistema municipal, a Secretaria de Educação Municipal, estadual, federal ou distrital é que pode oferecer a parte diversificada. Não. Na escola também tem. Quando? Nos PPP da escola, onde ela estabelece projetos para aquela escola que só servem para aquela escola, por isso é parte diversificada, né? Então, são parte diversificada o sistema de ensino e a escola podem acrescentar parte diversificada na base nacional comum. Base nacional comum vale para todos os estados, todos os municípios, qualquer etapa, modalidade e educação básica trabalha com a base comum, né? E aí, olha uma coisa interessante também que é colocada aqui.
ainda nesse artigo mais para frente, mas eu já vou citar logo, o seguinte: Base Nacional Comum e Parte Diversificada não são duas disciplinas distintas. Não são dois currículos diferentes. Não existe isso. A Base Nacional Comum e Parte Diversificada são juntos, integrados. Ao ponto de nem o professor, às vezes, e nem o aluno, muitas vezes, não saberem o que é base comum, o que é parte diversificada naquele currículo, porque está tão junto, tão integrado, que não dá para poder perceber, porque não é disciplinas distintas, são integrados. Então, qualquer questão de prova que pontue disciplinas distintas para ambos, é errado, é integrado mesmo, em língua portuguesa, em matemática, em geografia, história, seja como for, tudo isso, os conteúdos da base comum e da parte diversificada são juntos. Outra questão, olha só, na LDB pontua quais são os conceitos a serem trabalhados na Base Nacional Comum. Vejam só, nós temos aqui então língua portuguesa e matemática, o mundo físico e natural, ou seja, ciências, né? Da realidade, o conhecimento da realidade social e política, geografia e história, especialmente do Brasil, e o ensino da arte é obrigatório. A arte e a educação física são componentes da Base Nacional Comum obrigatórios em qualquer nível, em qualquer etapa ou modalidade. Ensino da arte, qualquer situação, é obrigatório. Na educação física, né, claro, a prática dela é facultativa, mas a disciplina é obrigatória. Vamos chegar lá agora. Então, nós temos aqui, né, quais são os itens, tópicos que devem fazer parte da Base Nacional Comum. E ainda no artigo 26, né, nós temos, então, como eu já disse para vocês, já adiantei, nós temos a educação física. A prática dela é facultativa. O ir à quadra, o praticar a educação física, o desporto, o esporte, a educação física, o praticar é facultativo. Mas a disciplina é obrigatória, tem que fazer. Um trabalho que se faz em sala de aula, né, alguma coisa, a prática é facultativa nesses 5 pontos aqui. Esses 5 exemplos aqui. Para quem trabalha no mínimo 6 horas ou mais, a prática é facultativa. Para quem é maior que 30 anos, a prática é facultativa. Para quem é recruta, aqueles que estão prestando serviço militar inicial obrigatório, os recrutas, a prática é facultativa. Para quem tem laudo médico, né, pontuando que não pode fazer educação física, e para quem tem filhos, para quem tem prole. Para quem esses 5 casos aqui, a prática é facultativa, mas a disciplina tem que ser feita. Ele não está dispensado dela, não. Faz um trabalho em sala, tem que ir à escola naquele momento, seja como for. Isso precisa ser lembrado por vocês, porque dá a ideia de que eles estão dispensados de fazer educação física. Não, estão dispensados de fazer a prática. Mas a disciplina teórica, por exemplo, eles podem fazer, eles têm que fazer, porque é obrigatória, né? E aí, nesse sentido, ainda no artigo 26, olha, observem bem isso aqui para vocês não confundirem com o artigo 26A. Porque no artigo 26 diz o seguinte, diz que a história, quando se for estudar história na Base Nacional Comum, precisa se levar em consideração as etnias formadoras do povo brasileiro. São 3 citadas pela LDB. As etnias europeia, indígena e africana. Essas 3 etnias, né, precisam ser consideradas no ensino da história do Brasil. No 26A é que coloca como obrigatória o ensino da cultura indígena e africana, né? Então, mas no artigo 26 pontua que é necessário, né, que as 3 etnias sejam trabalhadas. Porque eu já vi questões de prova que caiu isso aqui no artigo 26. E alguns alunos erraram por quê? São acostumados a focalizar apenas o artigo 26A. E aí, o artigo 26A, ele coloca a questão da obrigatoriedade nas escolas públicas e privadas, do fundamental e do médio, trabalharem com a cultura afro-brasileira, africana e indígena, né?
E aí esquecem que também no artigo 26 colocam que as três matrizes que formam o povo brasileiro precisam ser estudadas, né? Então, para poder não parecer que só a cultura afro-brasileira, africana e indígena é que deve ser trabalhada. Cuidado com isso aí, tá? Então, na parte diversificada, a partir da quinta série, coloca a quinta série lá na LDB, ao menos uma língua estrangeira moderna. Por que é na parte diversificada, na PD, parte diversificada? Por que não é na base comum? Porque cada escola, a comunidade escolar pode escolher que língua é essa. Se fosse na base comum, deveria ser ou inglês, ou espanhol, ou francês, ou alemão, ou italiano. Seria se fosse base comum. Como é parte diversificada, isso significa que há uma flexibilização. A comunidade escolar pode escolher qual é a língua que vai trabalhar. Então, tem estados brasileiros, por exemplo, tem escolas da Moca, do Bexiga, em São Paulo, que estudam italiano. Lá no sul, por exemplo, tem alguns estados, algumas escolas, né, de alguns municípios do sul que estudam alemão, né, ou espanhol. Nós temos, então, ou seja, nós temos aí as escolas, a comunidade escolar, podendo escolher qual é a língua que vai trabalhar. E a LDB pontua no artigo 26 que a escolha não é da Secretaria de Educação, dos sistemas municipais, federais, estaduais, estatais de ensino, não. Pontua que é escolha da comunidade escolar. Isso faz diferença, não é? Então, ou seja, a própria escola pode escolher qual é a, a língua que vai trabalhar. É parte diversificada porque há essa diversificação, ou seja, depende da escola. Música. Quando eu vou trabalhar música na disciplina de artes, eu também tenho que levar em consideração o seguinte: música ela é obrigatório no trabalho de artes, mas não é exclusivo. Não posso trabalhar só música. Então, artes visuais, artes cênicas, música, tudo tem que ser trabalhado. Mas música é obrigatório, né? Mas não é exclusivo. Tem que trabalhar música, mas não pode ser o único componente do trabalho de artes. Além disso, no ensino fundamental e médio, tirou o infantil daqui, né? Temos que ter também disciplinas voltadas, conteúdos voltados à proteção e defesa civil e também de educação ambiental. E além disso, no fundamental e no médio apenas, né, elas têm que, esses conteúdos aqui, de proteção e defesa civil e educação ambiental, devem estar integrados às demais disciplinas, aos demais conteúdos obrigatórios. Então, não são disciplinas estanques, são integradas a outros conteúdos, né? E aí, outra questão também, isso aqui é novo de 2014, trouxe aqui, é uma alteração super recente. Disse o seguinte: exibição de filmes nacionais. Falou o seguinte, que é um componente curricular complementar, que no mínimo 2 horas por semana, na educação básica toda, infantil, fundamental e médio, modalidades como um todo, deve trabalhar no mínimo 2 horas por semana com exibição de filmes nacionais. Tá? Essa é uma alteração super recente da LDB, agora de 2014. Tá? Atente-se para eles, para isso. Também direitos humanos e a prevenção a todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, tendo ECA como diretriz, também deve ser trabalhado também, obrigatoriamente, na educação básica, né, como tema transversal e com material pedagógico adequado, né, ou seja, trazendo o ECA também como diretriz nesse sentido, né. E aí, no artigo 26A, não é o 26, agora é um outro artigo, 26A, nós temos História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Não falou cultura africana, né? Falou cultura afro-brasileira e indígena. Então é para a gente trabalhar a cultura do Brasil em relação à cultura africana. Como é que foi a integração dessas culturas? E não a africana. Afro-brasileira e indígena é obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. Excluiu a educação infantil. Nos estabelecimentos de ensino públicos e privados, nos dois. Se a prova trouxer só públicos, falso. Se trouxer em toda a educação básica, também está falso, porque é só fundamental e só o ensino médio, tá? E se trouxer cultura africana,
também está falso, porque é só a cultura afro-brasileira e indígena. Detalhes sutis que correspondem, que podem ser N questões de prova que eu posso criar nesses pequenos detalhes aqui, tá? E aí, essa questão, a história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Ela tem que ser trabalhada em todo o currículo escolar, em matemática, em física, em química, em geografia, em história, todo o currículo escolar. Especialmente em artes, língua portuguesa e história. Mas qualquer outra disciplina, como é que eu vou trabalhar física? Como é que eu vou trabalhar conteúdos da cultura afro-brasileira e indígena em física? É uma questão que o professor de física precisa pensar. Como integrar isso, mas é obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. Escolas públicas e privadas, em todo o currículo escolar, mas especialmente em artes, em língua portuguesa e em história, né? E aí, os conteúdos, artigo 27, os currículos, ainda devem observar algumas questões aqui fundamentais. Quero que vocês entendam bem isso aqui, porque há muita confusão daquilo que é tido, considerado como currículo ou não. Olha só, valores. Valores faz parte do currículo formal, explícito, oficial, da LDB. Porque muitas provas pontuam, muitas vezes, que valores, quando é trabalhado no currículo, é no currículo oculto, é no currículo informal, não é no currículo oficial. Errado, falso. Valores estão aqui, na LDB, no currículo oficial. Quais valores são esses? Aqueles fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres das pessoas, ao respeito ao bem comum e à ordem democrática. São esses os valores que devem ser trabalhados no currículo oficialmente. Valores, é claro, como qualquer outro conteúdo, também é trabalhado em currículo informal, em currículo oculto, também. Mas no oficial também está previsto os valores. Atente-se para isso. Tem que se também ter, os currículos também devem observar, deve-se considerar as condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Não posso criar um currículo para o estabelecimento sem considerar as condições básicas. Por isso que as escolas têm a prerrogativa de pegar o currículo oficial da rede e organizar o currículo daquela escola com base naquele currículo que a rede coloca. Por quê? Porque tem que se considerar quais as condições de escolaridade que as escolas possuem. Então não dá para pegar um currículo único e trabalhar nas escolas sem considerar as condições que a escola tem, que aqueles alunos possuem. Fundamental isso aqui. Condições de escolaridade que a escola tem, que os alunos possuem. Para aí, os currículos precisam considerar isso aqui. Além disso, os currículos também têm que considerar orientações para o trabalho, porque é função da escola também preparar os alunos no contexto cidadão e também para o trabalho, né? E promoção do desporto educacional, incluindo apoio às práticas desportivas não formais. Então, queimada, bete, aqueles jogos que se fazem, bolas de gude, seja como for, são práticas desportivas não formais, também podem ser apoiadas na escola. Os currículos também precisam observar práticas desportivas formais, futebol, vôlei, basquete, e as não formais também precisam ser consideradas no currículo. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar então com a população rural, né? E como que a educação rural, a educação rural tem que ser realizada segundo a LDB. Me despeço por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!